Boa tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior divulgação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia de Almada. Esta conversa é intitulada Entre Redes e Fábricas, a industrialização da pesca do bacalhau na Foz do Tejo, séculos XIX e XX, com a oradora Diana Gonçalves. É mestre em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com especialização em Arqueologia Industrial. A sua investigação centra-se nas relações entre património, território e memória, com particular enfoque nas marcas arqueológicas deixadas pelos processos de industrialização portuguesa entre os séculos XIX e XX. Autora da dissertação A Industrialização da Pesca de Bacalhau, Marcas Arqueológicas na Foz do Tejo, séculos XIX e XX. Desenvolve o seu trabalho entre a arqueologia do património industrial e marítimo e a valorização cultural de paisagens industriais. Colaborou com entidades como a CLEI Arqueologia e a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, participando em projetos de prospecção, escavação e inventário patrimonial. Ainda o projeto Archeo Explorers, dedicado à divulgação pública da arqueologia através de plataformas digitais. O seu percurso reflete um compromisso com a preservação do património arqueológico e industrial português, unindo investigação académica, trabalho de campo e comunicação científica. Agradecemos a vossa presença. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados no final da apresentação à oradora. Durante a apresentação, pedimos que os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. E assim sendo, passo a palavra à oradora. Obrigado. Olá a todos, obrigado pelo convite. Ahm, Vou começar a partilhar já o meu PowerPoint. Só um bocadinho. Pronto. Trouxe um pouco sobre a minha tese de mestrado. Eu sou nascida e criada em Almada e sempre gostei e sempre achei interessante o gigante de pedra que lá está neste momento, a fábrica de óleo de figa de bacalhau, e vem daí a minha paixão por estudar o bacalhau e as mudanças que ele tem territoriais, na margem sul. Isto começou por um desafio pela professora Leonor Medeiros, que me incentivou então a explorar esta fábrica e muitas que estão ah, a, ma- a mudar a paisagem da margem sul. Comecei com o objetivo de tentar entender as transformações territoriais e industriais da margem sul, explorando Almada, Seixal, o Barreiro e Alcochete, apesar de tentar também a Moita. Ahm, Ela não foi englobada por não apresentar materiais sobre o bacalhau. Tentou-se responder o motivo por qual esta foz foi escolhida. Tentou-se também entender as marcas que ainda estão presentes na paisagem da margem sul e ver como é que estas transformaram não só a paisagem, mas a memória e a vida das pessoas que moram nela. Nossa história com o bacalhau já vem de há muito tempo atrás. Mesmo antes dos nossos tratados com a Inglaterra de 1353, nós começámos a explorar o bacalhau com os nossos amigos nórdicos que nos ensinaram como fazer a seca do mesmo e também ajudaram e mostraram como fazer a seca através do sal. Depois fomos nós ainda muito, um povo ainda muito iniciando a explorar estas margens da costa inglesa, onde depois começámos a fazer nossa pesca. Passando então para uma pesca mais bruta durante os descobrimentos, em que novos bancos de pesca de bacalhau foram descobertos e tornando assim um peixe do povo. E depois houve uma quebra nesta procura, com as armadas e com as guerras. Todos os barcos da pesca portuguesa foram convocados para a armada inglesa e foram assim para a Armada Invencível e foram assim depois desmanteladas. E assim Portugal perde este poder sobre a pesca do bacalhau. Retornamos muito mais tarde, em 1830, com a pesca fraca, ainda só em pequenos barquinhos dos dories.
em anzóis, não em grandes quantidades, dependendo muito dos outros países para pescar este nosso amado e fiel amigo. Há uma quebra também, aí já no finais do século XIX, porque não havia apoio suficiente do Estado perante ah, estes pescadores que queriam trazer o fiel amigo a Portugal. Mas depois Salazar e o Estado Novo cria a campanha do bacalhau, dando ênfase a esta nova forma de trazer ao povo português o orgulho que antes existiria sobre sermos um povo do mar. E foi a partir daqui, foi a partir desta campanha do bacalhau que Portugal voltou a ter então este amor mais profundo pelo peixe e também ahm, este, esta nova visão sobre uma nova indústria que vai transformar não só Portugal, mas outros cantos do mundo em nome do nosso país. Fomos obrigados a juntar não só a arqueologia industrial, porque nenhuma ciência consegue trabalhar sozinha. Tivemos de pesquisar muito história, porque um dos problemas de estudar a indústria de bacalhoeira é que não há muita informação arqueológica, ou só mais política e económica. E foi por aí que eu comecei-me a seguir, para encontrar ahm, bases, para encontrar estas fábricas na margem sul e porque é que elas foram para lá. E depois, claro, tentámos juntar o património cultural de forma a proteger não só o que está ainda vivo, mas também a memória de muitos, porque a arqueologia industrial tem uma das vantagens que muitas arqueologias não têm, é que ainda há memória dos nossos antepassados, ou dos nossos avós, dos nossos bisavós, que correm pelas famílias. E eu passei muito tempo durante a minha pesquisa, passei muito tempo durante a minha pesquisa em cafés, somente em Almada, onde as pessoas mais velhas estão a perguntar sobre a memória que eles podiam ter dos pais ou dos avós sobre estas fábricas. Centrei-me então na parte da memória do espaço e da indústria, com uma ideia que nada pode funcionar sem a memória viva, que ainda hoje está presente, e que o espaço foi alterar não só a vida das pessoas, mas também esta paisagem que ficou marcada pelos gigantes de pedra que ainda hoje estão presentes. Uma das frases que ficou comigo durante todo o meu percurso desta exploração foi uma do Estado Novo, que disse trazer à pátria o pão dos mares, porque o bacalhau foi durante muito tempo a salvaguarda de muitos pobres, pois era considerado um produto mais barato. Uma das coisas que também manchou e ainda hoje se sabe e muitos falam sobre os avós, irem o que os avós verem ou ainda se produz em Portugal é a bênção dos bacalhoeiros, que hoje fazemos os barcos mais pequenos que ainda vão para a pesca. No Seixal é muito comum, na festa de dia 15 de agosto, vermos esta bênção aos barcos, e isso também foi um dos objetivos e um dos pontos de ver então como era possível um peixe ou esta ligação ao mar estar tão ainda presente na nossa memória quando hoje em dia parece que damos pouco valor ao que foi feito pelos nossos avós e não querendo perder esta memória, querendo preservar a memória e esta vida e tentar trazer estas fábricas de novamente à vida, porque cada vez mais o que nós vemos na parte industrial é os grafites e a destruição destas fábricas que para muitos já não significa nada, mas conta para a história de onde elas estão inseridas. Aqui trago-vos uma imagem, então, das bênçãos dos bacalhoeiros, onde se juntava muita gente e normalmente estava sempre com a presença do, do ministro da Marinha. Foi necessário para este avançar do bacalhau, para este... Diana, desculpa, nós não estamos a ver as imagens. Não Não está estamos a a ver ver. o PowerPoint, só te estamos a ver a ti. Mas as imagens estão no PowerPoint, não aparecem? Não está a ser partilhado o PowerPoint.
Não está a ser partilhado. Olha, Francisco, Não, não. nós vemos, Então sou eu que Eu não vejo. Então também. peço imensa desculpa, sou eu que fiz nós alguma coisa que não vemos. devia. Sim, sim, Ah, Não, ok. está Ok. perfeito. está bem. Acesso Ok, ao peço PowerPoint, não desculpa, peço submeti. desculpa. Não faz mal, Sim, não faz sim. mal. Não é problema, tu, Francisco, não. Aqui foram obrigados, então em Portugal houve uma modernização, o Estado teve de investir dinheiro para estas novas fábricas que foram aparecendo, estes novos estaleiros, e foi-se mudando tudo e mais alguma coisa, para que fosse possível esta indústria crescer. Vamos verificar que não foi só na margem sul que houve estas mudanças. Em Lisboa também começaram a aparecer armazéns e não fábricas, apesar que todos estes é a arquitetura do bacalhau. Não é só as fábricas, eu estudei só mais a parte fabril, porque é o que eu encontrei em print na margem sul, mas na margem norte tinha então armazéns, frigoríficos e portos para albergar os barcos. Mais tarde, já que depois, mais ou menos em 68, começa a haver um fator de declínio, os peixes começam a mover-se e também começa a haver uma sobrecarga nestes bancos de pesca, levando assim a uma dependência das importações e começa a haver esta transformação de um sítio que era vivo e que havia cada vez mais o conceito de pessoas a virem do interior do país para a grande cidade, começa a ser abandonado estes postos de trabalho que antes eram tão valorizados. Aqui trago-vos umas imagens da fábrica de óleo de figa de bacalhau. É uma das que me ficou na mente quando eu pude visitar. Estes foram os sítios que eu tentei explorar, sendo que a Moito e o Montijo, como eu estava a tentar explicar, não tinha indícios de fábricas, das zonas de Fabris. Havia sim a parte dos taleiros, onde foram possíveis os barcos serem mantidos e arranjados durante todo o percurso do bacalhau. Vou abordar um bocado a Almada, sobre a fábrica de óleo de figa de bacalhau. O Seixal sobre as três fábricas que lá estavam situadas, apesar de hoje só se notar restos de duas. O Barreiro ainda hoje alberga pelo menos uma fábrica em funcionamento, que foi ocupada então pela Ribeira Alves. E por fim Alcochete, que tem zonas de fábrica, cidade de fábrica, onde tinham alojamentos próprios para as pessoas que vinham do interior do país trabalhar. A do Ginjal é a fábrica que foi construída muito depois de estas outras fábricas serem instaladas, foi a de óleo de figa de bacalhau. Hoje ela encontra-se por muito esquecida, mas ela é um gigante de pedra. Quem chega de barco vê e muitas vezes não o conhecem. Foi isso que eu testemunhei quando comecei a falar com as pessoas que vinham no barco, quando eu fazia a parte de Lisboa para ir para Almada, e muita gente, e até pessoas mais novas da Almada, não conhecem a história da fábrica de óleo de fígado de bacalhau e para que é que ela existiu. Ela apareceu porque nosso país começou a ter a juventude mais enfraquecida, porque não havia comida para toda a gente, era um povo empobrecido, e então o Estado achou por bem criar um óleo que viesse dar força a estas crianças e os tornassem fortes. Uma das experiências que eu tenho, eu tomei o óleo em cápsulas para experimentar e realmente aquilo tem um gosto horrível. E é as memórias que eu recordo dos meus avós e das pessoas mais velhas que eu falei, foi que este óleo realmente tinha um sabor intragável. E quem trabalhava nesta fábrica muitas vezes dizia que o próprio cheiro de fabricação, era pouco suportável, mas que teria de ser feito. Ela hoje está totalmente ao abandono, está toda marcada com grafites, janelas partidas, pouco resta da glória dela, desta glória fabril que ela antes teve, que albergou centenas de mulheres durante a sua produção e durante a sua vida. E isto aqui é parte do laboratório, como podem ver, está um bocado. A natureza tomou posse também, e tem aqui um pouco de destruição
não só das pessoas que vão lá, e acabam por destruir o espaço, mas também pelo tempo, as coisas começam a cair. Hoje ainda é possível ver os azulejos pintados. Eu não os trouxe aqui, mas há uns azulejos na entrada pintados à mão que faz reflexão sobre esta pesca do bacalhau e esta necessidade do povo português e a ligação ao mar. Aqui já é a parte interior da fábrica, onde seria mais ou menos a zona de embalagem. Podemos ver ali o silo final caído, já tombado. E a fábrica encontra-se assim já em ruínas, apesar de ter sido estudada um pouco antes por, pela, pela professora Leonor e outros da, da empresa da 6080. Esqueci. E aqui temos os silos que ainda hoje conseguimos ver que eles têm aqui os restos do óleo do fígado de bacalhau que ainda está engrenhado nos silos. E tudo isto é pegajoso. Eu andei lá em cima e realmente ainda tem aquela sensação de pegajoso. Os ténis ainda colam, portanto, é uma sensação muito diferente ver isto de perto do que estar a mostrar aqui em fotografias. E dá para sentir, que esta zona é a única que ainda não está tão, vandalizada nem mudada. Os silos ainda estão lá e é possível verificar que as canalizações em baixo também estão presentes. Outra coisa que ela tinha lá foram as garrafas de óleo de fígado de bacalhau, que é necessário ser levantadas, elas estão totalmente a serem destruídas pelo tempo. As garrafas de vidro ainda estão lá, muitas vezes amontoadas, muitas delas já partidas, mas algumas ainda podem ser salvas. Outra foi o Seixal. A mais conhecida do Seixal é a Atlântica. Ainda hoje está lá e é possível, quando se passeia nas praias, visitá-la. Ela está aberta, claro que está em totalmente declínio. Ela cai em constante, a parte de cima está a cair, o telhado tem zonas que já não tem telhado. E também zonas onde estavam as bacias de lavagem do bacalhau, que elas não estão presentes porque são de pedra e de cimento. Portanto, elas não são muito massivas para serem destruídas ou sequer para estarem a ser movidas. Uma de que já não se vê lá de todo é a Bagão Nunes e Machado, ela está totalmente destruída, mas eu pude verificar que ao andar na zona onde ela estaria, ainda se sente o chão. Se batermos com força, ouve-se a mudança de som. Portanto, ela está lá, mas já não existe parede, já não existe nada. É só mesmo, a parte de baixo, o chão, que está tapada com a areia, porque pronto, aquela zona com o vento e com o degradar e com as pessoas a passar, aquilo está sempre tapado e, claro, o tempo também começa, a tomar posse destes espaços. Temos a Atlântica, então, e ainda é possível ver a parte da seca, os tendais da seca de bacalhau, são instrumentos que ainda só se vê os postes de cimento, já não se vê tanto as fitas de arame que estariam lá. Isto é o silo de água fresca que eles teriam de ter para lavar o bacalhau quando o bacalhau chegava. E aqui a entrada da mesma. Estas fotos foi uma equipa que as tirou, não fui eu. Mas eu gostei bastante delas porque mostram realmente as cores e como a fábrica estaria no momento. Esta é a Lisbonense, que está ao lado, também já totalmente, sem teto. O chão que dividiria os dois pisos também já não é existente. É perigoso andar nestas zonas, devido ao perigo de queda das paredes. Ainda é possível ver também na parte do chão marcada as tiras de onde estariam então os tendais do bacalhau. Em Barreiro, zona de Palhais, temos então a Passaria Geral de Pescarias, de Bem Saúde. Temos aqui a famosa Ribeira Alves, que é possível de visitar em grupo, para quem gostar de conhecer a parte antiga e a parte nova, é possível visitar. Esta não consegui entrar,
era só possível em grupos, portanto eu não consegui entrar nela, mas consegui vê-lo no exterior e usar então recurso ao Google Maps para a ver na parte superior. E aqui a trago. Isto são todos estes aqui que têm então o telhado de alumínio, são os edifícios novos, sendo os antigos, estando aqui um dos mais antigos, e este aqui também pertencia à fábrica original. É possível ver então as tiras da seca do bacalhau, onde estariam os tendais, já não se usam, claro, hoje é tudo feito por maquinaria, mas ainda é possível ver e esta fábrica preserva esta história e esta identidade dos armazéns de José Luís da Costa. Também ainda no Barreiro temos a Bem Saúde, a Parceria Geral das Pescarias. Esta foi fundada nos Açores, veio para cá por uma oportunidade e talvez seja a que está mais bem preservada também porque esta zona não é possível entrar porque é privada e ainda é usada por muitas vezes, mas é possível ver o que é que seria a engenharia da época. Temos aqui a parte fabril, os armazéns da escada do bacalhau e a fábrica. E aqui, então, a parte dos refeitórios e onde as pessoas ficariam albergadas. Temos aqui a casa, então, do senhorio, de quem mandaria, não do dono da fábrica, mas quem estaria a tomar conta. E aqui, possivelmente, as casas dos engenheiros que estariam a dar auxílio à produção do bacalhau. Em Alcochete, duas dos grandes ainda estão lá vivos, são gigantes em pedra totalmente abandonados, tanto a Pescal, que ainda é possível ver aqui o nome dela, como a Senab. Também havia outra, Bacalhau de Portugal, mas essa já está totalmente destruída. Hoje é onde está o hotel, onde está situado o novo hotel de Alcochete, é onde estaria a Bacalhau de Portugal. E ela, vamos ver um bocadinho depois, tem ao pé mesmo destas duas fábricas a Salina, ainda hoje em funcionamento. Até se pode comprar sal de lá, mas houve uma transformação paisagística completa desta zona. Podemos ver aqui então, aqui seria a Bacalhau de Portugal, depois aqui está o hotel, onde tem as mesas de secagem nesta zona, e aqui seriam os armazéns e os edifícios. Esta foi a primeira fábrica a situar-se em Alcochete e foi a primeira a trazer esta nova forma, ou esta nova indústria para esta zona. Ela não estava equipada como as outras que vamos ver desde o início, com alojamento e refeitórios para as pessoas que vinham trabalhar de fora. A Pescal é a segunda a seguir, chamada Seca do Meio. Ela ficou entre a Seca da Bacalhau de Portugal e a Senab. Ela hoje, isto são fotografias de autoria minha própria, como podem ver, foram tiradas o ano passado, em 2024, e ela ainda está inteira, perdendo aqui no meio o seu telhado, e está vedada. Esta é uma das poucas que está totalmente vedada. Já está privada também, ela pertence a uma equipa estrangeira com o intuito de criar então aqui um novo sítio de alojamento para as pessoas. Aqui o que eu trago aqui atrás dela, aqui atrás, como podem ver, o muro está completamente caído e está a cair, portanto ela está a entrar em degradação total. Eu não pude explorar a parte de dentro porque ela estava ocupada por pessoas que não deviam lá estar. Portanto, eu não consegui explorar durante o meu percurso desta investigação, não consegui entrar lá dentro. Consegui algumas informações das pessoas que lá estavam, mas o interior dela está todo descascado, só tem as paredes mesmo e o tejadilho. A única coisa que me impressionou foi então a torre, que seria para sinalizar os barcos, a torre e para chamar as pessoas para virem trabalhar. Ainda tem o nome dela pintado a branco. Podem ver aqui então um dos postes dos varões
para a seca do bacalhau, que está do lado de fora. Ela foi cercada, mas não na totalidade. Ou seja, há uma zona que deveria pertencer a esta fábrica que está, que é possível de ainda ver. A Alcochete da SNAP é uma das mais cruciais. A SNAP foi criada, não só aqui, mas também há uma no Porto e uma em Ilha, se não estou em erro. E foi criada a primeira de forma a albergar já pessoas que viessem de fora, ou seja, enquanto as outras foram se equipando ao longo do período da sua estadia no sítio, esta veio logo equipada, criando aqui zonas de habitação para os senhorios, aqui o refeitório, também zona de enfermagem e zona de habitação, e aqui a parte da fábrica e das zonas de pesca, ou seja, da zona da seca do bacalhau, e também tinham, hoje já não existe esta parte do pontão, onde eles receberiam então o bacalhau. Trago-vos aqui uma da parte do portão de entrada para esta fábrica. Como sempre, podemos ver aqui dois peixinhos que são então o bacalhau. Aqui é o portão que daria entrada para a praia, onde eles iam buscar com os carrinhos de mão, e com as carroças o bacalhau para trazer. Como podem ver, ela já não está tão cercada, porque os muros caíram. Está em completamente abandono. Aqui foi a primeira a ter instalado os túneis de seca, enquanto as outras foram instalando e foram adicionando os túneis de seca. Ela foi a primeira a trazer esta nova inovação na seca do bacalhau. Esta fotografia foi dada por uma senhora que viveu lá, muito pequenina, que depois a mãe dela e ela partiram para o estrangeiro, e ela, quando se foi embora, conseguiu tirar estas fotografias onde eu fui. Quando eu fui, estava cercada e estava vedada, a porta estava fechada, eu não conseguia entrar, mas ela foi amavelmente dar-me estas fotografias, que ainda é possível ver a parte do refeitório com as mesas e com as cadeiras. Como eu digo, ela é das poucas que ainda tem os postos da seca do bacalhau quase por inteiros, mas começa-se a ver então a queda e a degradação do gigante de pedra. Aqui é a zona da Salina, como eu estava a explicar. Portanto, estas fábricas tinham sempre acesso ao sal, enquanto as outras tinham de ir buscar e demorava sempre para ir buscar. Estas era só atravessar a estrada e tinham acesso às salinas da zona de Alcochete. Tendo em conta que a parte da margem sul foi inicialmente uma zona agrícola, esta foi toda transformada para industrial, para receber as pessoas. Nós sabemos que nesta época as pessoas começavam a vir do interior para as grandes cidades à procura de trabalho. E foi aí que as fábricas começaram-se a instalar, e foi aí que começaram então a fazer este crescimento industrial na margem sul. As pessoas começaram a vir para Lisboa, havia muitas pessoas, poucas zonas de trabalho, poucas zonas para albergar as pessoas, então começaram a construir na margem sul, onde antes era zonas agrícolas. As marcas ecológicas ainda se encontram todas lá, ainda é possível ver escritos nas paredes, objetos no chão, e também esta memória oral que muita gente se esquece que ainda está presente nos dias de hoje. Eu consegui contactar algumas pessoas, para tentar entender o que seria a vida naqueles sítios. Muitas delas fecharam-se porque disseram que não queriam conversar sobre o assunto, porque ainda lhes pesava saberem que era muito trabalho duro. As senhoras de Alcochete disseram muitas vezes que aquilo era um trabalho considerado para elas impuro, portanto, vinha muita gente de fora, muita gente da parte do interior do país trabalhar, e não vinha tantas pessoas da zona. Eles gostavam mais e faziam mais, então, a parte da, da criação de gado, e deixavam o trabalho da pesca do bacalhau para as pessoas que vinham de fora. Isto foi um impacto social enorme, porque a maior parte destas fábricas albergava mulheres, o que na época era muito mais raro do que albergar os homens.
Mas então as mulheres começaram a ter aqui uma oportunidade de trabalho, mesmo que pouco, e há um vídeo na Câmara Municipal do Seixal não, do Alcochete, que mostra estas pessoas a falarem do que seria a vida do sal a queimar-lhes as mãos, do que seria a vida de só trabalhar durante a pesca do bacalhau, porque é tudo sazonal. Ele não pode estar em pleno calor a secar. Então eram períodos sazonais que elas podiam trabalhar e muitas vezes mandaram o dinheiro todo para o interior, para os pais, para conseguirem sobreviver. Um dos livros que eu explorei foi a arquitetura do bacalhau e é possível ver então aqui que apesar de um peixe não ter mãos para construir, foi possível então que este peixe construísse edifícios devido às suas exigências biológicas, ecológicas e também às exigências económicas e sociais das pessoas que conseguiram ah, abraçar este fiel amigo. Começámos então a ver fábricas, cais, secadores, armazéns, cidades a serem criadas só para albergar este esta nova indústria que começava a chegar a Portugal. E Lisboa não foi diferente. Começaram a perceber que havia mais necessidade de sustentar as pessoas e albergaram então, na Foz do Tejo, as fábricas da seca, de forma a conseguirem sustentar todo o povo português. Sendo assim, este peixe, este nosso fiel amigo, não se resume só às pessoas que iam para o mar, apesar de o Estado Novo fazer muito e buscar muito esta história nossa antiga, de nós pertencemos ao mar e o mar pertencer-nos a nós, para motivar as pessoas da época a irem para o mar e a pescar este nosso fiel amigo. E foi a partir daqui que nós começámos a criar um amor tremendo por este peixe, que antes era visto como um peixe para os pobres e hoje está na mesa de toda a gente, especialmente agora na época do Natal. Para valorizar estes espaços, e como eu acho que a valorização patrimonial é essencial, eu criei uma ideia do que seria possível fazer para valorizar não só estas fábricas, mas também as comunidades onde elas estão inseridas. Durante o meu projeto fiz então um percurso navegável e um percurso terrestre, com envolvimento não só comunitário, mas também o turismo local. O percurso navegável seria então Lisboa, Ginjal, Seixal, Barreiro e Alcochete, e o percurso terrestre seria cada zona, cada Câmara Municipal permitir estas visitas guiadas aos sítios e também os roteiros interpretativos dos locais. Convidar pessoas que muitas vezes já estão mais velhas a contar as suas histórias e às vezes outras pessoas não se interessam. Quem tem interesse pelo bacalhau poderia ter esta motivação de mexer com este tipo de comunidade. E este envolvimento comunitário seria demasiado importante para deixar de lado, visto que esta história tem de ser contada e é necessária entender e não perder a sua memória ao longo do resto do nosso percurso. Eu fiz aqui um vídeo sobre a rota, onde irei explicar. Então, começaríamos em Lisboa, na nossa capital, esta rota do bacalhau, onde seria necessário termos um guia. Encontraríamos todos no Terreiro do Paço, onde começaria a dar um início a esta história do bacalhau, onde começou e por onde vamos percorrer, e porquê Lisboa e porquê esta escolha. Também porque temos lá o centro interpretativo e é uma zona, é um sítio bastante importante para a visita, para entender o que é o bacalhau e também porque tem um simulador. Depois viajaríamos para o Ginjal, sendo em barcos pequenos ou então mesmo em barcos um bocadinho maiores. Na chegada ao Ginjal, podíamos ter um momento de relaxamento, tanto para almoçar ou então para visitar logo o Museu Naval de Almada e quem pudesse a fábrica de óleo de fígado de bacalhau, porque a subida é íngreme. É possível ver, isto é uma vista da fábrica, é possível ver que ainda há edifícios no cais ligados à mesma, a esta fábrica, que seriam os armazéns. Provar a gastronomia, porque aqui é necessário inserir dinheiro e depois seguíamos para o resto dos locais. Neste caso, no Seixal não íamos parar, íamos só atracar com o barco na zona da Baía, onde é possível ver as fábricas e seriam instruídos então para
tirar as fotografias e para contar as histórias um pouco destas fábricas que estão a desaparecer e estão também a ficar esquecidas. Seguiríamos então para o Barreiro, que seria a mesma questão. A fábrica, a primeira fábrica não seria possível atracar, teríamos de ficar no barco, não só por ela ser privada, mas também seria, em termos de tempo, pouco económico, e pouco viável estas paragens em todos os lados. A Ribeira Alves já é possível visitar, aqui podíamos, e tem pontão, portanto os barcos poderiam parar para visitarmos esta fábrica. Depois escolhemos para Alcochete, que seria a nossa penúltima parada antes de voltarmos a Lisboa. Na chegada a Alcochete poderíamos fazer a caminhada desde Alcochete até às fábricas, que não é muito longe, eu fiz a pé. A Bacalhau de Portugal já não é preciso visitar porque já não existe, mas depois iam visitar a Pescal e a Senab, e então um lanche na Praia dos Moinhos fica mesmo à frente e poderia então ser possível visualizar. E no final, por volta das 6, 7 horas, retornariam a Lisboa, no sítio onde sido, tínhamos nos levantado. Eu trouxe um poema, este poema foi eu que escrevi nestes últimos meses, porque acho que é vital e acho que estamos a esquecer-nos um pouco e as pessoas mais jovens esquecem um pouco sobre esta história e sobre este peixe que tanto nos é querido. Eu vou ler. Seco e salgado, um dia desninhado. Hoje é festim, rei da mesa amado. Na cruz do sal a alma se escondeu, mas na labuta a vida o ergueu. Do mar à terra, o caminho traçado, em cada lasca, um povo, um gado, com batatas tenras e azeite em farta. Canção é o sabor da casa, a nossa tradição. Trabalha e sofre, mas na mesa se alegra. Com a família à volta, a dor desintegra. É mais que peixe, é um laço, um abraço. É a resiliência, um único compasso. No fundo da alma, o bacalhau ecoa, um pedaço de Portugal que a gente abençoa. Este peixe continua a fazer parte da nossa história e cada vez mais se vê artigos sobre este, ou de onde é que começou este amor pelo bacalhau. E começa-se a questionar se este nosso fiel amigo sempre existiu em Portugal ou se realmente é fruto, da campanha do bacalhau do Estado Novo. Mas isso é uma questão que cada um de nós temos de perguntar-nos a nós próprios e de deixar a história contar o seu percurso. Em conclusão, acho que vemos a moldagem da paisagem, tanto na margem sul como no país, sobre este Portugal e sobre este território, desta nova arquitetura do bacalhau, a aparecer cada vez mais. E existem estes vestígios arqueológicos que neste momento não estão salvaguardados, estão cada vez mais ao abandono e poucas pessoas se importam com eles, tanto que eles estão quase todos em vias de serem transformados em locais de lazer e não em sítios de história, o que é entendível porque nós temos de crescer, o país tem de crescer, mas também é triste ver estas culturas desaparecerem e ninguém se importar com estes gigantes de pedra que um dia fizeram tão parte da nossa história e estão cada vez mais a ser esquecidos. Esta é uma das primeiras abordagens arqueológicas ao tema. Claro que eu não consegui abordar tudo. Ninguém no mestrado de 2 anos consegue abordar todos os temas e todos os pontos fulcrais para a arqueologia, mas acho que é um dos temas que eu gostaria de continuar a trabalhar. E também tender a fazer mais esta ligação entre o povo e as comunidades pelo património industrial e a memória social, pois começa a haver esta vantagem de as pessoas quererem mais e querem desenvolver os seus locais, mas querem perder a sua história e a sua memória. E temos de dar mais valor às pessoas que ainda querem preservar o que é nosso. É necessário estas políticas de salvaguarda dos sítios e a integração patrimonial das comunidades e não só nós estudiosos que queremos e que realmente achamos que há uma necessidade de preservar um local sem explicar a estas comunidades que olham muitas vezes para estes territórios abandonados com desprezo porque acham que já não estão com um bom nível
ou que é perigoso, ou que já não fazem, não pertencem para a comunidade. Reaproveitar estes espaços, talvez para centros ahm, de instrução ou mesmo para outras coisas de artísticas, seria de um valor bastante elevado. Obrigado. Obrigado, Diana, pela esta viagem ao nosso fiel amigo e ainda por mais nesta época festiva que ele tem que aparecer obrigatoriamente na mesa dos portugueses. Eh, e eu, certamente, há muitas questões, há muitas perguntas a colocar, apesar da exposição ter sido clara e muito, muito bem limpa. Portanto, se alguém quiser alguma intervenção por alguma questão, Eva? Opa, desculpa. Ahm, sim, sim, eu só quero chamar a atenção. Eu não sei, Diana, quando tu estiveste a última vez ver o Chinchal, porque lá está muita coisa agora destruída. E tiraram embaixo também o que está debaixo da fábrica. Não sei quando foste ver pela última vez isto. Eu lembro-me, no início do ano, esteve cá na conversa a sua professora e Leonor Medeiros falar sobre o Chinchal e falar sobre o levantamento arqueológico que eles tinham feito. Nesta altura, as coisas que ainda lá estiveram. E, entretanto, foi tudo mesmo, sim, para futuros novas construções, etc. E eu, se salvo erro, está previsto destruir também a fábrica. Eu fui visitá-la em 2023, 2024, porque não sei bem se foi, mas acho que foi 2023, né, de 2023. E realmente já se sabia que havia zonas que iam ser destruídas, e que ia haver mudança. Portanto, eu sei que foi durante esse período e depois, ao falar com a minha professora, sim, soube que houve zonas que foram transformadas e que hoje só estão algumas partes da fachada, especialmente na parte do cais. Mas é para a segurança também das pessoas, porque muitas coisas estavam a cair. Eu percebo que isso esteja a ser mudado, por isso é que eu acho que é necessário haver esta intervenção arqueológica o mais rápido possível para que não se perca a informação necessária. Isto, não consigo, mas Pois, acho que mas, não vai ser de facto, salvaguardada nada, parece-me. de Não? facto já foi tudo destruído. A questão aqui é que portanto, a fábrica do óleo de fígado de bacalhau integrava uma coisa que era o Grêmio dos Armadores da Pesca do Bacalhau. Portanto, e a fábrica, que embora seja, na minha opinião, talvez é o elemento mais importante, porque acho que, não sei, a Diana corrigir-me-á, mas eu acho que era a única no país, portanto, não, acho que ia ser o único sítio em Portugal, portanto, se fala tanto no bacalhau, portanto, o único sítio onde se fazia exatamente a filtragem e a preparação do óleo de bacalhau seria naquele sítio. Portanto, na minha opinião, aquilo devia ser monumento nacional. Agora, tudo o resto, todas as outras infraestruturas, podia ser o Grêmio dos Amadores da Pesca do Bacalhau, que inclusive tinha uma função muito importante, que era o abastecimento da própria frota bacalhoeira. Portanto, tudo que os navios da frota de bacalhau levavam, desde os anzóis às linhas, ao vinho que subia a bordo, à comida, tudo isso era embarcado, era armazenado e era gerido por este grêmio, era tudo isso, todo esse processo era feito. Portanto, o último sítio onde o barco, antes de partir, onde o barco atracava, era exatamente no Cais do Ginjal, era no Cais do Ginjal que as famílias tinham despedido dos pescadores, etc. Portanto, e todas essas estruturas, que não as da fábrica do Alfim, já foram todas por isso simplesmente demolidas, não está lá nada. Não é algumas, é todas, foi tudo demolido. E segundo sabemos também, portanto, o sítio onde é a fábrica, ainda que deixem lá ficar alguma coisa, é para fazer um hotel.
Portanto, não há, não, infelizmente, aquilo que foi feito, nós no Centro de Ecologia fizemos alguma coisa, fizemos algumas recolhas, algumas entrevistas, etc. Mas depois, atualmente já não é possível, tudo, o que há é o que há, portanto, tudo o resto foi tudo destruído, já não vai ser possível, tirando na fábrica, que ainda pode fazer alguma coisa, tudo o resto já é terra queimada, portanto, já não restou nada. Mas também queria dizer que esta abordagem muito interessante, porque sistematiza uma série de informações dispersas, que acho que assim é ótimo para futuros trabalhos, termos já uma, uma abordagem, portanto, uma visão mais abrangente de todas as estruturas que havia na região. Pronto, e também por isso também queria dar os parabéns pelo trabalho e espero que tenha continuidade e se for preciso, e se tiver continuidade, pode sempre contar com o Centro de Tecnologia, que nós temos lá alguma informação que pode vir a ser útil. É isso. Hum. Sim, a parte de baixo, a parte do cais eu já sabia que tinha sido destruído, porque quando eu andei. Eu fiz a minha tese toda grávida e quando andei lá a passear via-se já só a parte de fora, ou seja, a fachada principal e umas partes já fechadas teriam sido demolidas, portanto eu já sabia que essa parte já tinha sido, mas a fábrica ainda está lá às paredes. hum, e era o meu foco, porque essa parte está toda registada na Câmara Municipal, é possível ver os registros dela e a construção dela. O que é bom, mesmo que as pessoas não se consiga tanto o registro visual e a salvaguarda das zonas, né? Porque é o que eu digo, muitas zonas têm de evoluir e estas fábricas foram deixadas ao abandono durante muito tempo, tanto que as estruturas delas possivelmente já não estão tão boas como aquilo deviam estar, já deviam ter sido salvaguardadas muito antes ou usadas para outras coisas. Hoje é normal que estas fábricas estejam abandonadas e estejam prontas para serem demolidas para a construção de algo mais, não é? Portanto, sim, muitas delas, quase todas elas, aquilo que eu pesquisei, menos as que estão em privado, estão com vias de virarem hotéis ou zonas de habitação para fazer com que as zonas comecem a crescer outra vez. Eu partilhei. Obrigado, Diana, pela partilha e pela partilha do seu trabalho. Eu, no nosso chat, partilhei 2 textos. Um do Francisco Silva, que acabou de falar, sobre o Ginjal, publicado na revista Visão. E um mais antiguinho, que apesar de que eu sou mais novo que o Francisco, eu escrevi no Jornal I, também em 2018. E eu, Diana, eu permito-me, se calhar eu sou mais velho e sou um pouco pessimista sobre esta questão. A área que refere são, na linguagem do imobiliário, designa-se por brown areas. E não falamos só de património da pesca do bacalhau e da transformação. Falamos da indústria corticeira, enfim. E como sabemos, são estas áreas, precisamente. Olha, temos o exemplo da Mundete, no Ginjal. O Ginjal, que tinha um ecomuseu, não era? Pleno, com mais de 30 técnicos, que nunca fez nada, nem com a fábrica da pólvora, nem com a fábrica da cortiça Mundete, e vemos o que é que lá está. É como a Diana há pouco falou, um hotel. Não é? Um hotel, ainda por cima, não respeita aos valores, os significados. E a fábrica de óleo de fígado de bacalhau, como todo o cais do Ginjal, é um único artigo fundiário. Pertence a uma empresa AFA, da Ilha da Madeira. O plano pormenor arrasa, como é um plano pormenor demolidor. Como vimos, foi agora durante o verão, antes das eleições, foi uma coincidência, não é? Foi tudo arrasado e a fábrica também será arrasada, não duvido. O plano propõe um hotel de 5 estrelas para a fábrica do óleo de fígado de bacalhau, como há pouco referiu o Francisco. E, na verdade, é dúbio se ele vai demolir ou não a construção que lá está. Pronto, que é uma construção já do botão armado, dos anos 50, não tem telhados. Infelizmente, os aparatos industriais, da arqueologia industrial, desapareceram quando foi aquela fase, vocês recordam-se, naquela fase da Troika, que havia imensa gente do ferro velho, houve, enfim, em quase todo o lado, não é? Vândalos, não é? Que andavam a roubar cobre, aço e chapa, então todo o cais do Ginjal foi algo nessa fase, foi mais acelerada.
Mas pronto, eu também não quero manipular a conversa. Queria só, a sua perspectiva era interessantíssima de um turismo cultural, não é? Sobre este tema, que é um tema brutal. Eu devo lhe dizer, eu conheço bem, como nasci em Almada, conheço a área que falou. Nos Açores, os açorianos, que é um arquipélago longínquo, não é? E periférico, das 5 fábricas de pesca de óleo, perdão, das fábricas de transformação de baleia, de cachalote, das 5, 4 estão preservadas e são museus. E eu pergunto quantas das fábricas que a Diana investigou aqui estão. Há algum programa de preservação? E é curioso, não é? Quer dizer, uma região pobre, com orçamento limitado, quando dá-nos um grande exemplo, não é? Do património baleeiro, curiosamente está muito ligado ao povo basco, uma pesca do bacalhau. Pensa-se que foi o povo basco que nos ensinou a transformar baleia em bacalhau. Mas pronto, eu não falo mais, desculpem a minha. E obrigado, Diana, mais uma vez. Tá bem. Obrigado. Sim, é triste ver. Se calhar seja eu como mente nova e iludida durante algum tempo. Claro que ao longo da pesquisa consegui perceber que as minhas ideias seriam muitas vezes esquecidas e abandonadas porque há este intuito económico e político muito superior que não quer abraçar a salvaguarda destas fábricas, o que é triste e deixa qualquer outra pessoa triste. Por isso é que eu acho que não podemos perder tudo. Ilhavo tem uma história de bacalhau incrível, tem um museu, tem os barcos. Portanto, eles estão a salvar o bacalhau e porque é que nós não conseguimos? Aqui não conseguimos, porque há sempre esta manipulação, de necessidade económica destas fábricas, já não estão lá a fazer, muitos já não estão lá a fazer nada. Por isso é que eu digo, há necessidade de envolver as comunidades, porque nós esquecemos que as comunidades é as que têm mais força, são elas que conseguem mudar as coisas. E eu acho que os projetos, quando abraçam ou quando querem realmente fazer alguma coisa, hum, as comunidades retraem-se porque não sentem que não têm poder. Essa parte dos Açores foram as comunidades, esses museus, as comunidades quiseram para não se esquecer da história deles. Agora, aqui tão perto de Lisboa, na margem sul, para muitos é Lisboa, é a cidade, é a capital. Claro que muitas vezes a capital tem de crescer e tem de trazer mais turistas e estamos a dar mais importância ao turismo que à história portuguesa. E o esquecimento destas fábricas é o que está a fazer cada vez mais pessoas da minha idade esquecerem-se do que é ou como é que foi a batalha dos nossos avós, dos nossos bisavós. Uma das coisas que me relembra muito constantemente esta luta é, não é, como é que se chama? É a rua que vai dar à fábrica, porque essa rua é do meu tretavô, tem o nome do meu tretavô. Portanto, faz-me sempre recordar a perda desta memória, porque cada vez mais começa-se a acreditar que estas fábricas, estas zonas, perdem a sua importância histórica e ganham uma importância económica. Hum. Houve em 2 ocasiões, pelo menos, em que referiu grafites. Uma delas foi, claro, que o grafite foi referido como uma sobreposição em relação aos edifícios, mas não era disso que eu queria referir. Uma outra, não sei se chegou a referir o grafite como uma memória também, ou apenas não apanhei bem o que disse. Isto é, isto é, pessoas que na comunidade lembram, com agrado, em princípio, a prática da pesca. Terei percebido ou não terei percebido bem? Sim, eu percebi. Para mim, isso não é grafite, isso para mim é história. É história incorporada dentro das fábricas. Há muitas escritas de pessoas que trabalharam lá, que ainda se vê as escritas muito ténues, especialmente a parte eles escreveram a lápis, portanto é muito ténue, tem-se estar mesmo encostado à parede quase para ler pequenas coisas, às vezes pesagens, outras vezes só letras, porque deviam ser siglas para alguma coisa. Só que depois vêm estes grafites modernos que vêm pôr-se por cima e apagam esta memória. Portanto, quando eu digo grafites, refiro-me a esta parte Sentido alargado.
Sim, de sim. irem lá com o spray escrever por cima. Sim, sim. E isso para mim apaga completamente a ideia e começa a manchar a fábrica em si. Sim, mas é importante saber que houve quem tivesse escrito na altura. Chamemos a isso o que chamarmos, não é? Uhum. É. Olha, Daniel da Silva, que estava aqui com uma fotografia, parecia dentro de um carro, deixou-nos uma mensagem. Ele estava num autocarro e, Vitor, podes tu ler a mensagem do Daniel no chat? Sim, sim. O Daniel diz que passou a sessão no autocarro, portanto, e agora está a chegar ao destino e terá que interromper, claro. Eh, E ele fala numa questão que é a criação de um espaço ao serviço das populações e do povo, seja do povo almadense ou de qualquer outro. Dizer que já há muitos jovens tristes com a situação do Ginjal e pormos a exigir um local ao serviço das populações, pronto, e despede-se. É evidente que o Daniel irá ver certamente o vídeo depois no nosso canal no YouTube. Eh, mas o certo é que, como há um bocado foi falado, estes terrenos das fábricas, o facto de situarem-se numa zona ribeirinha, o facto de situarem-se a um passo ou menos ou mais perto da capital, portanto são do ponto de vista comercial são muito valiosos, portanto e do ponto de vista industrial já não tem valor nenhum, mas tem valor de transação para a criação não de habitação, mas de hotéis ou de áreas de lazer. É pena, porque faz parte da nossa história almadense, faz parte da nossa história nacional, embora esteja intimamente ligado ao Estado Novo, mas faz parte da nossa história. Parece-me que a única memória que vai ficar são dos armazéns frigoríficos na margem direita, em Lisboa, que um deles é um museu, que eu, infelizmente, e ao fim destes anos todos ainda não tive a oportunidade de visitar, mas parece que é o que vai ficar porque, entanto, foi adquirido e foi transformado em museu. Tudo o resto vai desaparecer. Vai ficar só na nossa memória, vai ficar em registros fotográficos e documentais e pouco mais. É pena, realmente é pena. Mas eu estou com alguma curiosidade, não? O Daniel agora disse que se devia exigir um sítio para comemorar esta história, não? E eu segui durante todo o verão no Facebook as notícias sobre a demolição do Chinchal e havia muita gente, quase todos, disseram que acham muito bem que isto seja feito. Eu fiquei muito escandalizado com isto. E só agora, pouco a pouco, aparecem vozes de pessoas de várias idades lamentar que a memória é esquecida e reivindicam que se lembra das histórias e a história que lá aconteceu, não? E eu estou com alguma curiosidade se não vai haver ainda mais pessoas a mover-se sobre esta questão, não? Embora é muito tarde, ninguém se mexeu muito para salvar os prédios, etc., etc. Mas não sei o que ainda pode acontecer, não? Não há nada na direção de se criar uma promoção da pesca do bacalhau como património, candidatar-se à Unesco ou qualquer coisa assim. O que eu tenho ouvido de outros arqueólogos é que a resposta muito é: mas Ilha já está a proteger o bacalhau, porque é que Lisboa tem de o fazer? Não é? Porque é que temos de salvar as fábricas de Lisboa, ou seja, as fábricas de Almada e de Seixal e por aí, se o Ilha já está a proteger? Ou seja, porque há zonas de país que protegem as fábricas de seca. São utilizadas para outras coisas, para centros interpretativos, para aprender outras. São transformadas. E aqui a história é sempre a mesma.
são zonas com bastante valor económico e que vai trazer mais pessoas para a capital. É mais dinheiro, é injeção de dinheiro. Portanto, eles estão-se a esquecer um pouco do que seria possível salvar. E estas comunidades normalmente só se mexem, e é o que eu tenho visto em alguns casos, não do bacalhau, mas outros casos, é que as comunidades só se mexem quando já está destruído na parte industrial. Hum. E é triste ver isso, porque nós temos de mexer é antes, não é agora que já está tudo planeado para ser destruído. Não é? Para mim é muito triste ver uma fábrica que eu cresci a olhar para ela e ver e visitar, precisamente as do Seixal, que eu visitava com os meus colegas, íamos ver e por aí a serem programadas para serem destruídas porque já não têm valor para eles histórico, enquanto pertenceu à história dos sítios onde ela está. E realmente a fábrica de óleo de bacalhau, pelo menos daquilo que eu encontrei, é a única portuguesa, a única em Portugal que ainda está posta ou que foi criada, porque não encontrei mais informação nenhuma sobre outra criação de outra fábrica noutra zona qualquer. Uhum. Mas a Foste questão, conhecer. se me permitem, a questão aqui, no caso, nos casos de Ilha e de outros sítios, portanto, as comunidades são importantes, mas não chegam. Portanto, no caso de Ilha, por exemplo, houve um desígnio já há muitos anos esta parte, da parte do município e dos poderes instituídos, para que se fizesse aquele belo museu e para que se investisse nisso. E o que é facto é que em Almada este assunto sempre foi um assunto passado para segundo plano, até por razões de enviesamento ideológico, não é? É como a questão, portanto, não tem nada a ver com o bacalhau, mas também tem a ver com a pesca, não é? Em Almada, na Costa da Caparica, é um ponto importante de pesca a nível nacional, não é? Mas quem é que fala? Nunca ninguém falou disso, mas quando coisa que achava que foi inventariada como património, porque isso também não resultou em nada. Portanto, ideologicamente, a Câmara da Almada, por exemplo, mesmo depois do 25 de Abril, não teve muito interesse em valorizar outras áreas da indústria local, porque apelava para um determinado imaginário. Pá, mas isto do bacalhau, alto lá, porque isto é coisas do Estado Novo e dos fascistas e tal, e isto a gente não quer fazer nada com isto. E claro que aquilo era privado, inclusive o dono de tudo que era, tudo que pertencia ao Grêmio dos Armadores de Pesca do Bacalhau, o dono era a Galp. Porque quando o Grêmio dos Armadores, depois do chegar 25 de Abril, portanto, quando o Grêmio faliu, portanto, aquilo basicamente, toda a estrutura associada à pesca do bacalhau entrou em falência, e na altura o principal criador, portanto, tinha a ver com os combustíveis e com tudo que era coisas para a frota, o principal criador era a Galp, e a Galp ficou com aquilo tudo, e teve aquilo ali, literalmente, como dizia o Rui, era uma brownéria, mas também podia chamar um terreno de engorda, né? Aquilo teve ali a ver se valorizava para depois ser vendido. E nunca da parte da Câmara Municipal de Almada houve a mínima intenção, que eu saiba, de tomar algum tipo de iniciativa ou para comprar ou para fazer alguma coisa que permitisse preservar aquilo, porque não havia interesse em preservar. E de facto as comunidades podem, neste caso, podem muito pouco, não é? O que é que a gente ia fazer? Ir lá para a frente dos bulldozers? Não dava, não. Porque aquilo eram. Sim. Aliás, o próprio facto de ele ter chegado àquele grau de destruição foi intencional. Foi feito de propósito. Promoveu-se que aquilo fosse sendo destruído, que era para não haver volta a dar, para não haver solução nenhuma. Portanto, e pronto, e é isso. Pronto, a responsabilidade, neste caso, cabe em grande parte aos poderes instituídos que promoveram que aquilo acontecesse. Portanto, não foi por não repararam e deixaram que acontecesse e até incentivaram que acontecesse. Porque, por exemplo, tudo o que foi roubado que eu cheguei a ir à fábrica de Oliveira de Bacalhau, ainda, já em fase de destruição, mas que ainda havia lá imensas coisas, havia máquinas, havia tudo. E pronto, nunca houve um mínimo interesse em preservar aquilo, em guardar, meter lá segurança, enfim, não, aquilo teve sempre devassado, mesmo da parte dos proprietários. Portanto, e mesmo que as pessoas, a comunidade quisesse, não podia fazer grande coisa, não é? Portanto, já que ele era privado. E depois, porque quem podia ter poder para fazer alguma coisa, que era a Câmara Municipal, nunca fez, nem quis fazer, nem lhe interessava minimamente, né? E agora estão todos contentes porque, como dizia a Eva, acham todos bem porque acham que aquilo era uma porcaria e agora limparam a porcaria e agora está tudo limpinho. Pronto, é assim que as coisas funcionam. Mas e agora, pronto, agora é como costumo dizer, agora estamos a chorar sobre o leite derramado, agora não há nada a fazer, agora é chorar, não resta fazer mais nada. E sim, isso perde-se a memória, perde-se muita coisa, mas olha, deve ser essa a ideia, pois o objetivo deve ser esse, que a gente não se lembrar de nada. Desculpa lá o desabafo, mas é assim. Aquilo é um grande erro, não é? Não se faz
cidade assim, não é? A cidade é um palimpsesto. Estamos continuadamente a raspar e a continuar. Há um exemplo que eu acho muito de grande sucesso sobre o património do Bacalhoeiro, que é o Gilianos, que está em Viana do Castelo. Conhecem, com certeza. É o hospital que dava apoio ao... E ao Crioula também, o barco, enfim, algumas Esses têm coisas. imensos, não sei precisar, tem milhares de visitantes. O Crioula ainda existe porque pertence à Marinha. Pois. Senão já estava Uhum. Muito bem. a servir de coral. Sim. Temos aqui mensagens da Sofia por escrito. O Pedro disse que vai ler. Hein? Podes ler? Sim, vou ler ou resumir. Portanto, ela, por um lado, preocupa-se com a questão dos mais velhos poderem não estar suficientemente informados. E, portanto, não se mexem muito devido a essa falta de informação. Mas, por outro lado, precisa que, entre os mais velhos, aqueles que têm famílias ou que chegaram mesmo a trabalhar nestes locais, hum, esses sim que claramente se preocupam porque têm essa memória, não é? Diz ela, são os mais idosos, quem lá trabalhou, quem lá teve os pais a trabalhar, ou os avós, ou bisavós, e por aí fora. E depois continua, isto foram várias mensagens. Eu importo-me, diz ela, porque só lá estive e aquilo é lindíssimo e dá uma tranquilidade que é espetacular, para além de ser um local histórico. Bem, obrigada, Sofia. Uhum. Bom, não sei se há mais intervenções. Eu tenho só uma pergunta um pouco fora. A Diana falou no início também sobre a moita, porque, salvo era, a moita também tem uma seca de bacalhau no Rosário ou era outra coisa? Não, a moita tinha a parte onde arranjavam os navios. E era a zona onde eles ficavam Ah, também a descansar os navios, porque tem aquela parte de proteção, não é? Do sim, Rio Tejo, fazia-se mesmo uma pequena baía e eles também ficavam aí muitas vezes, portanto, é. atracados. Não tinha seca. Pelo menos eu não encontrei informação nenhuma que me direcionasse para uma indústria bacalhoeira naquela zona, só para zonas em que dizia e aqui se arranjou o navio tal parou aqui para repor o óleo, para fazer não sei o quê, não propriamente para deixar o bacalhau em si. Uhum. Tá bem. Talvez precisássemos de uma espécie de encontro ou congresso mesmo, de gente que trabalha e que se preocupa, sobre estas questões em Almada, em Seixal, ou talvez na margem sul em geral, para chamar a atenção. Uma coisa, por um lado, baseada em memória, em investigação, mas também em promoção de uma defesa mais ativa e que faça por um lado, divulgação, que é importante para a divulgação para a base social, e por outro lado, pressão para a parte de cima da sociedade para ver se fazem alguma coisa. Poderá ser interessante. Agora, pode não ser fácil organizar uma coisa destas, porque as pessoas estão muito envolvidas em muita coisa, mas também, por outro lado, se visse isto de uma forma muito alargada, isto é, não só o património industrial, mas também a memória das pessoas, que é uma coisa muito mais para além do industrial e do rural e por aí fora, fosse um pouco mais fácil, porque se encontrariam pessoas mais dispersas, aqui uma, acolá outra, com alguma disponibilidade, talvez fossem capazes de fazer uma coisa dessas, porque é necessário ter uma voz pública, uma presença. Não sei. Como na sexta-feira que vem vai haver uma assembleia do Centro de Arqueologia da Almada, se o Centro de Arqueologia da Almada também encontrasse outros parceiros para não se sobrecarregar a si próprio, que o ajudassem, seria ótimo. É uma ideia. Tá bem. Bom, não sei se haverá mais intervenções. Já agora, Ana. Sim. queria só sugerir que, apesar de às vezes poder não valer nada, mas podiam avançar com uma proposta de classificação da fábrica. Pode não chegar a lado nenhum, mas é sempre
uma forma de dar alguma notariedade ao património. E relativamente ao que estavam a sugerir agora no final, pronto, fazer um encontro mais alargado. Eu acho que era muito interessante divulgar também toda a parte industrial da margem sul do Mar da Palha. Temos já os moinhos de maré classificados no Seixal. Já é difícil avançar com a classificação para os moinhos do Barreiro, mas na realidade todo este valor industrial da margem sul remonta a períodos muito longínquos e devia ser mais valorizado. Efetivamente, do ponto de vista patrimonial, a margem sul está muito esquecida em Almada, se calhar até com mais gravidade que noutros concelhos, como Seixal, Moita, Alcochete, mas de facto as pessoas sabem pouco e é uma zona que cada vez é mais habitada por pessoas que não são de cá, portanto não têm cá as suas raízes e como tal não valorizam, não conhecem e não conhecendo o passado não tem valor nenhum. Portanto, de facto, eu acho que falta divulgar muito todo este passado histórico da margem sul nas zonas ribeirinhas. Mas, voltando aqui ao caso concreto da fábrica do óleo de fígado de bacalhau, como digo, a proposta de classificação vale o que vale. Há umas que ficam pelo caminho, se calhar a maioria, mas não custa tentar. Acho que é um primeiro passo. E se não se fizer isso, então, quer dizer, não fazemos nada mesmo. E de facto também acho lamentável o que aconteceu ao Ginjal, porque, quer dizer, construir agora de novo, seja o que for que ali fizerem, perdeu todo o valor. Aliás, é ridículo porem um póster lá em baixo a explicar o que era aquela zona. Quer dizer, é mesmo de quem não percebe nada de nada. Mas pronto, eu acho que o problema da Almada é cada vez mais ser habitado por pessoas que não são de cá, que não conhecem a história, aliás, que é transversal a todas estas zonas ribeirinhas da margem sul, e não conhecendo tudo isto não tem valor. Mas pronto, havendo já aqui algum estudo sobre este património, eu acho que era aproveitar o que se sabe, fundamentar e fazer uma proposta de classificação. Ok. Sim, obrigado pela sugestão. Sim. Diana, tu deixaste uma cópia do teu trabalho para o centro? Não enviei, mas posso enviar, não tenho problema com isso. Bom, sim, sim, é boa ideia. Também. Como a Ana falou agora, como já temos estudos, não? Deviam estar lá. Eu volto a dizer, portanto, como é que é dizer? Debrucei-me um pouco mais sobre os moinhos de maré e sendo eu desta região, para mim foi uma descoberta perceber a importância dos moinhos de maré e todo aquele esteiro do Coina. E por isso é que eu digo, quer dizer, eu acho que temos muito trabalho a fazer para dar visibilidade a este património. E acho que quando há estudos, há que usar esses estudos de uma forma útil, não ficarem só em arquivo. E, portanto, acho que aqui sugeria que dessem mesmo andamento ao pedido de classificação.
O Ginjal, ou todo ou parte dele, está abrangido pela ZEP da Quinta do Almaraz. A Quinta do Almaraz, Pois, mas estar abrangido por uma ZEP vale o que vale. sim, sim. Sim, sim, sim. E, aliás, está a saber o que é que vale. Claro. Sim, sim, sim. Tá bem. Bom, não sei se há mais alguém a querer fazer intervenção. Se não, daríamos encerrada esta sessão, e até uma próxima. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Boa Obrigado. tarde. Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Tá.